Fala pessoal, saí hoje com o nascer do sol, que diga-se de passagem aqui acontece por volta de 5h15 da manhã, mas de qualquer forma às 5h40 eu já estava de pé saindo em direção a Camocim, distante aqui de Acaraú, cerca de 120 quilômetros, em uma estrada que hoje está quase que completamente recuperada. Hoje é sábado, dia de trabalhar mais um pouquinho, eu vou ali atender consultório rapidinho e em seguida retorno a Acaraú. E para isso então pensei com meus botões, falei, quer saber de uma coisa? Vou de moto hoje, afinal de contas estou precisando recarregar as baterias, tanto da Queen Elizabeth quanto as minhas também, né? E de carro a gente até vai até os lugares, mas de moto a gente curte o passeio. O dia é muito bom, como sempre, temperatura, quando eu saí de casa estava 28 graus, ao longo do dia chegou a 36 graus ali no sertão. Aliás, sobre o sertão tem uma coisa engraçada, né? O que é sertão, afinal de contas? Sertão é um tipo de deserto que as pessoas, por acaso, chamam de sertão aqui no Brasil. A gente tem uma área bastante pródiga, que é uma faixa estreita do litoral, onde existe bastante chuva de modo geral, a vegetação é verde. Mas você caminha pouco mais de 20 quilômetros para o interior e já encontra então o sertão ou o deserto propriamente dito. Eu costumo dizer que a gente precisa ter olhos para poder enxergar o deserto. As pessoas aqui, não sem razão, associam a seca a muito sofrimento. Mas eu, particularmente, quando vejo essa época do ano tudo seco, eu vejo uma delicadeza de formas, uma profusão de cores, um negócio muito bonito de se ver. Aí se diz assim, poxa, mas como alguém pode gostar de uma coisa dessas? Vai entender uma coisa dessas, né? Tanto que, na minha ideia de descer a Route 66, o que mais me interessa não é o que a gente tem ali em Illinois, em Oklahoma, me interessa o Novo México em diante, né? Quando a gente começa a enfrentar uma paisagem mais árida, cuja diferença para o nosso aqui é que aqui faz um calor dos infernos e lá na época do ano que nós pretendemos ir, vamos enfrentar uma temperatura bem mais razoável, né? Algo em torno aí dos temperaturas variando entre 6 e 20 graus no máximo, o que para mim é glória, né? Junta a fome com a vontade de comer, uma paisagem bonita dessas no mundo com o ar-condicionado ligado, eu acho bacana. Bem verdade, estou indo trabalhar, mas o que não quer dizer que esse deslocamento tem que ser doloroso, né? A gente passa por 3 cidades, Jijoca de Jericoacoara, que a gente não entra, Granja, que é possível entrar, eu optei por entrar em Granja para a gente dar uma olhadinha, registrar hoje como a cidade está, para daqui a 10 anos a gente ver como estará. Eu me lembro há 10 anos, 15, 12 anos atrás, eu vim até essa cidade e depois dessa ponte tinha uma estradinha muito esquisita, era tudo muito rudimentar, sabe? Em 10 anos houve uma mudança. Esse é o rio Coreaú, que já não está mais, como eu vou dizer, não está mais fluindo, né? Ele já parou de fluir em função da seca, e aí tem um reservatório que tem um pouquinho de água. A cidade de Granja é uma cidade pequenininha, fonte de renda, basicamente, quero eu acreditar que é mais fundo de participação dos municípios, né? Aí não tem nenhuma indústria, é só um comércio local, mas é uma cidade muito, mas muito bonitinha. Quase toda ela asfaltada, bem verdade, isso contribui para o calor, mas dá uma aparência muito interessante. Ao lado, nesse quarteirão, à nossa direita, é um mercado central. E seguindo um pouquinho mais adiante, aí nesse ponto era o leito da antiga estrada de ferro Sobral-Camocim. Restou as estações, segundo consta, essa estrada de ferro funcionou por apenas 10 anos. Aí a antiga cadeia, que também já foi Câmara Municipal, e hoje não sei o que estão fazendo uma restauração, pintado de cor de rosa. O que eu tenho a dizer é que fica chamando a atenção, né? Não tenha dúvida, né? Já na saída da cidade, eu entrei e
nesse evento sair pelo mesmo lado, a gente encontra algumas construções que são bem características de época, né? Em torno de 1910, 1920. E a influência da Igreja Católica é uma coisa absurda, né? Detém uma quantidade enorme de terras e tudo mais. Essa casa na frente, na verdade, o terreno todo é um terreno da igreja que eles utilizam para celebrar, na época da Semana Santa, aquela serviço, aquela tortura de Jesus Cristo. Cada um na sua, bem verdade, mas eu particularmente não consigo entender muito isso não, sabe? Todo ano torturar um negócio, não, mas é só uma imagem. Sim, mas você não atribui à imagem um valor sentimental, aí você vai lá e tortura o cara também de novo. Mas isso é por nós, então por nós fazemos isso todo ano. Bom, isso aí é cada qual com as suas crenças. Eu só acho muito esquisito, sabe? Me perdoem a franqueza. De novo, a ponte que já foi da estrada de ferro Sobral-Camusim, que curiosamente servia principalmente para escoar a produção de carnaúba, né? E tinha mais alguma coisa que se produzia em Sobral, agora não me recordo o que. E eu fico abismado, né, que tenham feito esse investimento. Foram os ingleses que fizeram, daí que vem até o termo, segundo conta a lenda, que o Baitola saiu justamente disso, né? Tinha um engenheiro que ficava reclamando com todo mundo, tinha aquele jeito meio inglês, e a Baitola tem que verificar a Baitola, e começaram a chamar ele de Baitola, e daí o viado aqui começou a ser chamado de Baitola e se espalhando para todo lado. Bom, essa é a lenda que se conta. Essa estrada de ferro então durou exatamente 10 anos, com toda a estrutura para se montar, e depois simplesmente deixou de funcionar. São aquelas coisas que a gente fica meio assim, pasmo, né, com as coisas que acontecem nesse país, sabe? Isso poderia ter sido preservado, né? Se no mínimo teria um apelo turístico que com certeza poderia ser explorado com um retorno bastante satisfatório, né? A maior parte dos rios que a gente tem aqui não são rios perenes, são rios temporários, né? E o rio Coreaú é um deles, né? Como eu disse, parou de fluir. A ponte só passa um carro. Aí quando você entra, está no meio da ponte, alguém lá na frente resolve entrar na ponte também, afinal de contas é moto, é só espremer a moto no cantinho que dá para passar, não é verdade? Aqui não. Eu estou com um transatlântico, é um caminhão. Por favor, dê marcha ré porque eu preciso passar, né? Na saída da ponte tinha um evento todo especial aí, atraindo a atenção das pessoas, parece que encontraram um defunto ali, e a turma não perde, né? Adora mesmo, né? Seguindo viagem em direção a Camusim, a gente passa por uma BR que compartilha designação como rodovia estadual também, e acaba ligando Camusim até Sobral. Essa via faz a ligação também com Parnaíba, Teresina, e a consequência prática disso é que é uma via que é relativamente movimentada. Enquanto não se chega em Camusim, se atravessa então esse período aí, essa faixa de deserto, onde é tudo muito seco e muito bonito, na minha opinião. Agora imagina só, isso é um graveto, né? Imagina só fogo aí, como o negócio espalha, que é uma beleza, né? É uma via que praticamente corta o sertão em linha reta, e já esteve em estado péssimo de conservação. Estão terminando agora os reparos. Já praticamente na época do inverno vai começar a chover novamente. Em dezembro, janeiro, essa estrada vai acabar novamente. Isso porque a capinha de asfalto que o pessoal coloca é uma vergonha. Parece que economizam piche, não sei, sabe? Os açudes, né, que são as lagoas daqui, já estão praticamente secando, mas ainda tem um pouco de água. Esse verão que nós tivemos agora, e entende-se por verão a época de junho e julho, foi uma época relativamente chuvosa, não foi tão seco quanto nos outros anos. Camusim
Tem um trevo seguindo a nossa esquerda, vai-se então para Parnaíba, e aqui a gente entra na cidade. Camocim é uma cidade antiga, tem a sua relevância histórica, porque lá pelos idos, salvo engano, de 32 por aí, 1926, 32, não me recordo exatamente, era um ponto em que um aviador, mas a Sacadura Cabral, me parece, e o Pinto, como é que chama mesmo o cidadão, gente? Não sei, tem mais lá Pinto, perdão, viu, gente, esqueci agora. Eles atravessaram a Europa. Não foi o Gago Coutinho e Sacadura Cabral, não. Foi um outro cidadão que fazia essa rota, ele era daqui, e ele sempre parava aqui com o aviãozinho dele. E tem até um avião da Força Aérea aí para comemorar esse feito. Hoje eu estou tentando lembrar o nome do cidadão, não consigo aqui. Estou fazendo aí o marketing, merchandising da Coca-Cola, porque é muito seco, né? Nesse ponto, inclusive, daí do rio Coreaú, que nessa época do ano não é rio, na verdade vira um braço de mar, havia um ponto de abastecimento dos aviões da Panam. Os Clippers da Panam faziam uma escala técnica aqui em Camocim no passado. Eu estou tentando lembrar o nome do cidadão e não consigo lembrar agora, sabe? Mas isso não vem ao caso. Havia esse ponto de parada, o lugar praticamente não cresceu, não foi divulgado. É um lugar muito bonito, parece que 10% das praias do Ceará situam-se no município de Camocim. O mar é muito bonito, as praias são muito interessantes, mas Camocim infelizmente peca no sentido de que tem uma estrutura muito, mas muito débil para apoio ao turista. Do outro lado do braço do rio existe a Ilha do Amor, ali tem mangue seco, tem algumas pousadas, tem alguma coisa que interessa, mas você atravessa de balsa, e particularmente eu fiz isso uma vez, mas fiz de bug, não tenho coragem de colocar meu carrinho na água do mar, sabe? Essa que é a grande verdade. Do lado de cada cidade a gente tem poucas pousadas, já houve uma maior ali em cima, mas são pousadas caras demais, que oferecem muito pouco. Assim, você está falando de Camocim para descer a ripa em Camocim? Não. Camocim é uma cidade linda, sabe? Essa orla tem um charme todo especial, principalmente à noite. Mas durante o dia a gente praticamente não encontra nada aberto. Pra você ter uma ideia, eu fui até ali em cima, tinha 2 restaurantes abertos, um deles relativamente usável, fica à nossa direita, um pouquinho ali atrás, nossa esquerda ali atrás, mas ainda assim deixando bastante deixando bastante a desejar, sabe? Eu até que estava com intenção de almoçar em Camocim, mas você anda durante o dia e você ou encontra copo sujo aberto ou encontra todo o resto fechado. Então não existe essa estrutura, ou a cidade não se despertou para oferecer ao turista esse tipo de apoio. E olha que boa parte das atrações que são aventadas por Jericoacoara, na verdade estão no município de Camocim e Cruz. Jijoca mesmo tem muito pouca coisa, sabe? Mas é aquela história, né? Quem chega na frente e dá o grito, ganha, não é isso? O mar é muito bonito. Vocês não imaginam a força do vento nesse ponto, né? Estava até incomodando, e pega você bem na lateral. Se fosse um vento constante ainda ia, mas é um vento que sopra constante, mas com rajadas fortes. E isso acaba desequilibrando a gente um pouco em cima da moto. No retorno, até o ponto que eu cheguei, agora a gente vê a foz do rio Coreaú. A Ilha do Amor é aquela faixa branca de terra lá do outro lado, que na verdade não é uma ilha, é a margem oposta do rio. Mas aí alguém chamou de ilha, e ilha permaneceu a denominação, né? Nesse horário, por volta de 11h30, meio-dia, é natural que não se veja
quase ninguém nas ruas, afinal de contas o sol é de lascar, apesar do vento forte. A temperatura aí nesse momento era em torno de 36 graus. 36 graus com o nível de umidade que a gente tem na zona litorânea, a sensação térmica é absurdamente alta. Bem, estava eu procurando o restaurante, a gente anda para todo lado, tem um casario muito característico de época, né? Uma influência meio... nesse caso aqui tem uma influência inglesa, sabe? Mas em função dessa história dos ingleses por aqui. O antigo paço municipal, que hoje não é nada, eu acho. E aí começa então os pontos onde a gente tem alguns restaurantes, alguns bares que tem algum apelo, alguma qualidade. A nossa esquerda deveria ter, mas tudo fechado. Só me restou então, como alternativa, pegar a estrada e retornar para almoçar em Acaraú. Uma das coisas que acontece no Nordeste, e é isso que eu reclamo muito, é a falta de apoio. A gente tem postos de gasolina, mas os postos de gasolina, via de regra, não tem sequer loja de conveniência. Então você anda e anda e anda e anda, enfrentando longos períodos sem nenhum suporte. Suporte que eu digo, assim, onde você possa parar um pouco, descansar, tomar uma água de coco, se refrescar para seguir viagem. Acho que falta investir ainda nesse aspecto, pelo menos aqui no litoral oeste do Ceará. Aquilo que eu estava falando, tudo muito seco, um gravetinho pega fogo com uma facilidade danada e o povo ainda adora botar fogo, né? Então tá aí. Quando eu passei na vinda não tinha, na volta já tinha esse fogaréu aí danado, que daqui a pouquinho vai ter francês falando que o sertão aqui tá pegando fogo. Ah não, esqueci, não vão falar do sertão não, porque essa região aqui não tem importância, o que tem importância é a Amazônia, né? Então pode pegar fogo, que ninguém vai ver, não vai aparecer no satélite e assim vai. Nós, na medida em que retornamos, é uma coisa engraçada. Na ida, a gente pega muito porquinho atravessando a estrada. Na volta, agora em torno de meio-dia, 1 hora, o que a gente acaba pegando é muito cabrito na estrada, sabe? Uma quantidade enorme. Eu passei por pelo menos 4 locais onde tinha cabritinho atravessando a estrada. Então de manhã a gente tem os leitões. Tem até um lugar que eu chamo de porquinho, outro lugar eu chamo de porco. Olha os bichinhos atravessando a estrada aí. Então você tem que ficar esperto, porque pelo menos isso aí não é como aqueles alces, não, aqueles veados, né, americanos, que vê a moto, sai correndo e pula em cima da moto, né? Esse bicho pelo menos fica na dele, né? Eu peguei então nesse horário uma quantidade enorme de cabritos atravessando a estrada. Pela manhã a gente costuma pegar os porcos, olha mais aí atravessando. E à noite são os burricos. No final da tarde são os burricos, e de noite, se tiver chovendo escuro e com visibilidade ruim, é vaca atravessando a estrada. Interessante como é que existe essa sequência. Na Jijoca, essa é um pedacinho da Lagoa Paraíso que banha a cidade de Jijoca, continua cheio desde o último inverno, resistiu bem ao verão. Aí a faixa litorânea, a vegetação já é bem diferente daquela que a gente encontra mais ali para o sertão. O trevo da cidade de Cruz, pegando o último segmento, que são 7 quilômetros de Cruz, até a cidade de Acaraú, onde nós atravessamos um campo relativamente extenso, que é um carnaubal, que já foi de um padre, que segundo consta era muito sovina, e tratava os funcionários dele na base da chibata. Um belo dia, ele investigando o negócio, caiu uma folha de carnaúba e empalou o velho. E acabou-se a história. Essa história aconteceu mesmo, hein? Isso faz parte da lenda local. Mas são terras da igreja, sabe? Tanto de um lado quanto do outro.
Nessa época do ano eles já retiraram as folhas de carnaúba e está começando a florescer novamente. Existe uma sequência de curvas antes de chegarmos a Acaraú. As pessoas aqui não estão muito acostumadas a fazer curva e o asfalto está meio escurinho. Eu não sei até que ponto é o piche que já está consolidado ou se é um óleo, como eles colocaram ali atrás. Eu passei ali e a coisa ficou meio crítica, sabe? Mas felizmente deu para passar sem maiores problemas. O açude da Bailarina, já na entrada da cidade de Acaraú, que resistiu bravamente ao verão desse ano. E aí paramos em Acaraú para almoçarmos no restaurante de sempre. Gente, muito obrigado pela paciência e até a próxima, se o bom Deus permitir.